Turma, boa noite. Voltando aqui, eu falei na última aula, eu fiz um comentário sobre algumas distinções, né? Eu trouxe aqui várias distinções, né, sobre a criação dessas duas entidades. Criação, eu falei também um pouco sobre as personalidades, a sujeição ao controle estatal, dessas duas entidades, empresas públicas e empresas de economia mistas. Em termos legais, elas caminham juntas, né? As leis instituidoras, né, elas meio que se aproximam bastante dessas atividades. Aí eu fiz um compilado aqui, quando se fala criação por lei, a gente fala, criação, que lei é essa, né? Aqui temos que nos remeter a uma série de leis, né? Por exemplo, o artigo 5º 2 e inciso 3 do Decreto-Lei 267, o artigo 236 das Sociedades das Ações, por ações, né, a Lei 6.404 de 76, artigo 37, 19 e 20 da Constituição Federal e Lei 13.303/16. Você que está estudando, naturalmente, você precisa de analisar esses dispositivos. Aí eu fiz um comentário, né? Quer dizer, todos esses normativos, né? E eu fiz um comentário que somente por lei poderá ser criada autarquias e autorizadas a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação, né? Você vê que elas, o jeitão é muito parecido em todas essas empresas públicas, né? Advindas da administração direta, né? Ok? Aliás, administração indireta, né? Então, aí eu fiz mais um compilado aqui. A gente pensa da personalidade jurídica de direito privado, né? Personalidade jurídica de direito privado, né? Olha que interessante. Ela, na verdade, quando se cria uma empresa, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, né? O ente público, ele institui essa empresa e, na verdade, a sua natureza, ela passa automaticamente a ser de direito privado, na verdade, do direito público para o direito privado, né? Eu até fiz um conceito aqui para você, não sei se você ficar mais fácil para você entender, né? Isso em relação à personalidade jurídica de direito privado, diz o seguinte: isso se deu porque essas empresas foram idealizadas, né, dentre outras razões, especialmente por fornecer atividades de natureza comercial, né, e industrial. São know-hows, né? Então, se pensa, quando tem um know-how, né, nesse ambiente comercial, se pensa na instituição de uma empresa pública. Foi precisamente a forma de funcionamento e organização das empresas privadas que atraiu o poder público, daí a sua natureza de personalidade jurídica de direito privado. Na verdade, o poder público saca veja a importância de uma empresa privada, na verdade, a empresa pública transfere para essa empresa, né, diante do know-how existente. Temos a Petrobras, né? O know-how da Petrobras, né, é inquestionável, né? Então, você que está lendo, está estudando, veja essas nuances, né? Aí também há um sujeito ao controle estatal, né? Essas empresas, elas não são, na verdade, não caminham sós. Elas sempre há uma correlação, né, com
o Estado, né? Então, o tema pertinente às empresas públicas é a sociedade e economia mistas, né? E ter a sua sujeição ao controle estatal, né? Então, o Estado fica de olho na atuação destas empresas públicas e empresas de economia mista. Então, até que o governo ele pode intervir em algumas situações, né? Certo? Pessoal, é um tema muito interessante, um tema muito bom. E aqui também, lá um pouquinho, fala sobre a derrogação, né, parcial do regime. Olha, que derrogação, né? Derrogação parcial do regime de direito privado por norma de direito público, né? Então, é a transformação, né? É a revogação. O que é derrogação? É revogar um regime para o outro, né? Então, aqui, olha o que fala: derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Na verdade, a empresa de economia mista, ela busca, na verdade, instrumento legal do ente público, né? Então é isso, essa é a derrogação. Lê depois um pouquinho mais sobre essa derrogação. Ele tem uma série de nuances que envolve o Código Civil. Há situações, né, em que o Estado e o município não podem derrogar, né? Dê uma olhada lá nesses pontos, né? E também tem aqui a vinculação, né, aos fins definidos na lei instituidora. Como eu já falei, né? As empresas públicas e empresas de economia mistas, elas ficam naturalmente vinculadas à lei instituidora. Ela submete, na verdade, aos rigores da lei, submete às exigências daquela lei, né? E também, por fim, não tem como não ser, né? A natureza dessas duas empresas, é eminentemente comercial, né? É um traço comum a ambas, as duas empresas, economia mista e empresa privada. Então, até tem um pequeno comentário, um traço comum a todas as entidades da administração pública indireta e diz respeito ao princípio da especialização, né? Também, diante dessa derrogação e também partindo para o princípio da especialização. Qual o princípio da especialização? Por exemplo, os Correios, ela tem uma especialidade, ela é específica no ramo, né, de correspondência, bem como também temos a Petrobras, a Eletrobras, né, a que se aplica, né, o princípio da especialização na sua instituição. Então, pessoal, é um tema interessante. Eu fiz só um breve resumo que depois você vai lendo, vai entendendo essas nuances, né? Vale a pena dar uma lida, tá? E é um tema que está no edital do concurso da Justiça Federal, tá? Não é um tema solto. Ok, pessoal? É isso. Até lá. Obrigado. Boa noite.